Lição 63 do livro da Esperança. E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Jesus, Evangelho de João 8,32. Juntamente com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes, provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E, para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. E por que é assim? Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, isola um versículo do Evangelho do Novo Testamento e combina com um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Por que assim? Porque o livro da Esperança, foi publicado justamente para comemorar o centenário da publicação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Publicação do livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, 1864. Logo, este livro foi publicado a 18 de abril de 1964. Então, especialmente por esse motivo, Livro da Esperança, com este nome, o Espírito Emmanuel isola um versículo do Novo Testamento, como tem realizado em todos os outros livros que temos estudado, e juntamente com o versículo isolado, ele retira um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa também uma prece, obrigado, Senhor, muito comovente para o Cristo, agradecendo a misericórdia de nos ter concedido, através de Allan Kardec, as explicações do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E diz que o nome do livro é especialmente com a relação do Evangelho, uma boa notícia. Nós que vivemos na Terra, um planeta de expiações e provas, que lutamos com as dificuldades diárias, com as doenças do corpo, desilusões com pessoas, instituições, desafetos familiares, as atribulações estão sempre presentes. Jesus nos traz o Evangelho, uma notícia de alegria, a boa notícia, a felicidade futura. Logo, passamos a ter esperança de um futuro melhor. Por isso, livro da Esperança. No entanto, o nosso objetivo hoje é estudar um dos capítulos, o capítulo 63 deste livro, com o nome Ante os Incrédulos. E observamos a relação entre a verdade e a liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres, diz Jesus. E no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel destaca o trecho que diz a respeito da lógica, da inteligência, da sabedoria daquilo que se deve crer, a fé raciocinada. Por isso que, estudando o Evangelho, as anotações de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, as cartas, fazemos um esforço em entender o porquê das coisas. Observamos várias traduções, especialmente a tradução de Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento, um espírita esclarecido, pesquisador dos usos e costumes da época. Percorremos os lugares, vamos estudar o Egito,
aonde Jesus ficou recém-nascido, e depois os lugares aonde houve a pregação do Evangelho, o nascimento, a crucificação, as ruínas dos templos, a arqueologia, a geografia, a questão histórica dos usos e costumes da época, o judaísmo naquele tempo, os animais, os objetos, porque todas essas circunstâncias nos auxiliam a entender o que a anotação de Mateus, Marcos, Lucas e João está querendo dizer, a lógica. Porque as palavras, os usos e costumes, as condições se alteram com o tempo, ainda mais num lugar único do planeta, onde há uma falha geológica e encontramos o Mar Morto, o lugar mais baixo em que os olhos humanos podem tocar, 400 metros aproximadamente abaixo do nível do mar. Jerusalém, 800 metros acima do nível do mar. O deserto de pedras, o lago de Genezaré, com todo o seu verde. E Jesus se utiliza desses aspectos geográficos para compor as suas parábolas, para argumentar os dilemas que lhe são propostos. Então, buscar a lógica, o entendimento, a clareza, esse é o objetivo do Espírito Emmanuel, através dos mensageiros do Cristo, porque o próprio Emmanuel, para estudar, ora a Jesus, dizendo que se Jesus trouxe em Pentecostes a manifestação de diversos espíritos para ensinar o Evangelho no seu próprio tempo, Pentecostes, 50 dias depois, todos os judeus estavam presentes em Jerusalém. E Jesus não se utilizou dos homens, se utilizou dos espíritos. Então, o próprio Emmanuel ora para Jesus, buscando, através dos espíritos mais evoluídos do que ele próprio, esclarecimento para que ele seja intermediário para o nosso aprendizado. Emmanuel inicia este raciocínio dizendo que temos que nos compadecer dos incrédulos. Se só quem conhece a verdade é livre, e o incrédulo não conhece a verdade, logo o incrédulo é escravo. Ou é livre ou é escravo. Nós somos livres ou somos escravos? Livres ou escravos? O que vamos entender no conceito de Jesus, porque podemos ter vários entendimentos, né? Para a liberdade e para a escravidão. Os judeus também estranharam quando Jesus disse isso, vai aparecer daqui a pouco. Mas como? Nós somos livres e você vem dizer que nós estamos escravos? Né? Eu ouvi aqui a maior parte falou assim, somos livres. Ninguém disse sou escravo. Vamos estudando, vai aparecer na pauta. Então, em primeiro lugar, nesta lição 63, entre os incrédulos, Emmanuel inicia dizendo que temos que ter compaixão, se compadecer. Né? Não é indignação, não é revolta, não são adversários, inimigos. Temos que nos compadecer dos ignorantes, porque não conhecem a verdade. Logo não são livres, logo são escravos da ignorância, escravos do erro. E depois ele justifica os diversos motivos de existirem esses incrédulos, as circunstâncias da vida, a maneira que lhes são apresentados, as interpretações, os fatos, as pessoas, as instituições, e diz da nossa obrigação, dentro do nosso nível de compreensão, de passar o nosso esclarecimento, a nossa compreensão,
a nossa fé, a pequena luz que já temos, refletir para esses irmãos, mas não assim de modo amplo, geral e restrito, incondicionalmente. Quer dizer, então, que a compaixão, se compadecer de todos, sim. O bem para todos, sim. Mas vamos explicar o que sabemos para todos de modo igual? Não. Então tem uma distinção a fazer. E qual? Ele dá o critério que é a sinceridade de quem quer ouvir. Aquele que é incrédulo, que não consegue compreender, que ignora, se ele realmente está com sinceridade do esclarecimento, da compreensão, de ter a fé verdadeira, de tirar aquele impedimento à sinceridade, é sério, tem respeito, aí sim, passamos aquilo que sabemos, mesmo que pouco, mas toda a condição que temos de conhecimento, através da codificação espírita de Allan Kardec, os seus raciocínios, as provas, a produção mediúnica de Chico Xavier e tudo que estiver ao nosso alcance, com muito amor e boa vontade. Mas e se não for assim? Não houver sinceridade, a sinceridade estiver muito longe, for um clima de deboche, de profanação, de pensamento sistemático, aí não, silêncio, porque são cegos do espírito que nos cabe amparar em silêncio na clínica do coração. Palavra bonita que Emmanuel coloca. Eles são cegos do espírito que nos cabe amparar em silêncio na clínica do coração, porque temos a obrigação de respeitar o sagrado do raciocínio e proporcionar àquele que sinceramente deseja obtê-lo para se esclarecer. Vamos ver algumas circunstâncias em que aparece a verdade, como Jesus nos coloca, e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre, dentro do próprio Evangelho, nas anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João. Primeiro, esta parte está em João 8,32, e nela mesmo já podemos observar uma questão, é a questão da condicional. Condicional. Porque não é só conhecer a verdade fará livre. Ele coloca uma condicional no texto completo. Ele diz: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Então, antes de conhecer a verdade e a verdade nos libertar, antes disso, existe uma condição, um ser. E esse ser é permanecer na palavra do Cristo. E o que é isso? O que quer dizer permanecer na palavra? É simplesmente sentar e ficar ouvindo. Falou do começo ao fim e não dormiu. Então permaneceu ouvindo a palavra. Não é isso, não é? Permanecer na palavra. A palavra vem do verbo. O verbo já vem logo no início, no livro da Gênesis natural. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A palavra de Deus pelos profetas. É todo um conteúdo, é uma doutrina. Permanecer na palavra é aprender aquela teoria e aplicar na prática. É viver. Então temos que ter o conhecimento teórico do ensino e depois a aplicação na vida cotidiana. Por exemplo, buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Acordamos de manhã. O nosso primeiro pensamento é compatível com isso ou não? O que fizemos durante o dia de hoje? Estamos vivendo o dia inteiro buscando primeiro o reino dos céus, confiando que as demais coisas nos serão acrescentadas, que Deus conhece as nossas necessidades. Pensamos em relação às pessoas da nossa casa,
do nosso corpo, dos nossos caminhos, aos espíritos que convivem conosco. Cumprimentamos os espíritos que estão vivendo conosco na nossa casa, solidários com a nossa vida, nos auxiliando, protegendo, na maior parte dos casos. Como nos dirigimos para o lazer, o trabalho, ou estamos completamente alheios à realidade espiritual e ao nosso dever de progresso espiritual, de evoluir o espírito, buscando as demais coisas, contas a pagar, contas a receber, prazeres a desfrutar, as ansiedades humanas. E de repente, hoje é dia de centro, e aí vem para cá porque é segunda, os dias segunda, terça e sexta, e só nessa hora buscamos o reino dos céus. Será que não estamos invertendo muitas vezes? Buscando primeiro as coisas da terra e secundariamente o reino dos céus? Esta é a condição. Permanecer na palavra, observar o conteúdo da doutrina do Evangelho e procurar vivê-la. A questão do escravo livre. Quando Jesus diz isso para os judeus, eles ficam fortemente impressionados. Eles eram dominados pelo Império Romano, mas não eram escravos. Era um domínio que queriam se livrar. Tiravam sangue de pedra, os impostos, o problema religioso, tinham ódio daquilo, ansiavam pela liberdade integral. Porém, não era o escravo que nos lembra o escravo. Então, eles responderam para Jesus: somos descendentes de Abraão, o pai do povo hebreu, e nunca fomos escravos de alguém. Como então podes dizer, tornar-vos-eis livres? Jesus responde para estes judeus: em verdade vos digo, quem comete pecado é escravo do pecado. Tem alguém aqui que não comete nenhum pecado? Se todo mundo comete pelo menos um pecado, é escravo desse pecado. Se todos nós cometemos pelo menos um pecado, logo todos nós estamos escravos. Então a pergunta feita alguns minutos atrás, somos livres ou somos escravos? No conceito de Jesus, todos nós ainda estamos escravos dos nossos erros, da nossa ignorância, das nossas imperfeições morais. E espiritualmente sabemos, através da pesquisa de Allan Kardec, observando a realidade dos espíritos, que a cada pensamento, sentimento, se materializa no corpo espiritual, no perispírito, corpo fluido, de acordo com a natureza, o acerto, o erro do pensamento. Logo, cada pensamento errado torna o corpo espiritual relativamente escravo daquele erro, limitando todas as propriedades materiais do nosso corpo espiritual. E aí vamos entender a diversidade imensa da vida dos espíritos, entre aqueles que mudam de dimensões. Não falei de mundos entre Terra e Júpiter, falei de dimensões, andando próximos às dimensões do Cristo, indo para aquela dimensão, ou indo para as trevas. Uma diversidade enorme, feito do quê? Cada um faz a si mesmo. Os livres e os escravos da própria ignorância e do próprio erro. A questão do transitório e do permanente, porque Jesus argumenta com eles: o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos liberta, sereis verdadeiramente livres. Há um estudo a respeito da escravidão na época dos judeus, por falta de pagamento. Hoje, graças a Deus, a gente pode deixar de pagar as contas, que ninguém vai ficar escravo. Vai perder o nome no cartão de crédito, Tem essas consequências. Mas na época de Jesus,
eles podiam perder a liberdade. Pessoa, família, ficavam escravos. Mas haviam condições de recuperar a liberdade, inclusive, me parece, pelos estudos que eu fiz, que haviam períodos, a cada 7 anos, obrigatoriamente tornava livre os escravos, não podia trabalhar na terra. Tinha todo um conceito desse que provocava o descanso ou a liberdade periodicamente. Então o escravo tinha essa condição de transitório, inclusive de receber a liberdade do seu senhor. Jesus diz, o escravo vai ser transitório, enquanto o filho, ele é sempre herdeiro do pai. E ele faz essa referência da vida diária deles, da vida social que eles estavam acostumados a viver. Viam pessoas que se tornaram escravos e depois se tornaram livres. E viam filhos que tinham seus pais de grande fortuna e sempre ficavam na mesma residência, no mesmo palácio, na mesma fortuna, nas mesmas terras. Para comparar com a questão espiritual, com os nossos erros, as nossas imperfeições, o pecado. E ele, o Filho de Deus, que sempre vai estar na condição de espírito puro, porque ele já fez o roteiro evolutivo. Em Jesus não existe o processo evolutivo. Nós estamos em processo de evolução. Ele realizou o processo encerrado, espírito formado, ser divino, mérito próprio, infinitos outros na mesma condição que há no universo, não na Terra. Isto é ensino do Espírito Emmanuel no livro Consolador. E nós estamos em processo de evolução. Então ele não sai da casa do Pai, ele tem um status adquirido. E os nossos erros são transitórios e ele nos liberta. Mas como ele nos liberta? Não é por sorteio, por simpatia, por indicação, né? Não, é cumprindo a condição, permanecer na palavra, aprendendo o ensino e vivendo. Se permanecerdes na minha palavra, como vimos agora há pouco. Outra parte muito interessante, falando sobre a verdade, nós vamos encontrar Jesus diante de Pilatos no julgamento. Jesus é questionado se ele é o rei dos judeus, argumenta que o reino dele não é deste mundo. Pilatos diz, logo você diz que é rei. Tem todo aquele contexto que está no dilema entre o diálogo de Jesus e Pilatos. Pilatos procurando um jeito de não condenar Jesus, como vemos no livro Há 2000 anos, do Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, e o Sinédrio determinado a condenar Jesus à morte na crucificação. E a crucificação, no modo de ver do Sinédrio, seria o fim da questão, porque é uma morte, a forma da morte, a cruz, esta forma, liquidaria de vez com a questão de Jesus ser ou não o Cristo ou o Messias. Para os judeus, do jeito que eles pensavam, para os fariseus, o pessoal do Sinédrio, todo o povo judeu, alguém que morre na cruz é vergonhoso, arriscado, é ultrajante. Até hoje, nós vamos encontrar em certas culturas, dizendo assim, mas Jesus não pode ser, ele morreu na cruz. Ele não é o maior por isso. Mesmo aceitando Jesus. Então, os judeus pensavam assim, se conseguirmos na crucificação, e o próprio Cristo coloca isso, é interessante. Ele coloca que ele vai ser levado, que ele vai ser crucificado e vai provar que ele é o Cristo. Ou seja, na condição mais desfavorável possível, quer dizer assim, criem o maior obstáculo que vocês podem imaginar. Você morrer crucificado. Ele disse, bom, tá bom, eu morro crucificado e provo que sou Cristo. Foi para dentro desse contexto que foi o Evangelho, na cultura dos judeus da época. E vamos ver em Paulo Estevão, essa questão, toda vez que aparecia o problema da morte do corpo, a cruz, já parece que ruía toda a esperança. Enquanto se falava das curas, do poder de transformar a matéria, de multiplicar pães e peixes, de fazer a água virar vinho, ia bem.
Depois falava na ressurreição, apareceu o corpo espiritual, aí já ficava meio difícil. Compreender a vida no mundo espiritual já ficava difícil. O pessoal ficava, alguns já desistiam, já achava que era ficção espiritual. Mas quando acrescentava que a morte na cruz, acabou, encerrava. Quase todos já não admitiam mais a possibilidade de ele ser o Cristo. Mas está Jesus diante de Pilatos, e Jesus diz por que ele nasceu. Por que Jesus nasceu? Porque Deus o enviou, o Espírito puro, já formado, estava no sol com outros, convidou este Espírito puro para formar a terra, cuidar dela até o fim dos seus dias. O livro é Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel. Num dado momento, ele convida Jesus para encarnar e trazer o Evangelho. Não é isso? Mas por quê? Jesus diz: para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Então, o objetivo do Evangelho, a boa notícia, a notícia alegre, alvissareira, é o testemunho da verdade. Vejam como a verdade é algo extraordinariamente importante. E os incrédulos que não conseguem compreender a verdade, então eles são dignos de uma lástima gigantesca. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Jesus fala para Pilatos: eu nasci para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Aí Pilatos olha para Jesus e diz assim: o que é a verdade? Pergunta para Jesus e sai. Sai, não fica para ouvir, sai. Sai para onde? Porque eles estavam na Torre Antônia, que é uma fortaleza, um palácio, e o lugar da justiça, o pretório. O lugar é conhecido, é visitável, eu estive lá, existe até um piso em que a maior parte da academia aceita como o piso em que Jesus teve esta conversa com Pilatos, né? Eu já até coloquei foto no Facebook a respeito desse piso. Aí existe aí alguns que contestam a idade daquele piso, mas o lugar é conhecido em virtude das ruínas do muro do templo, da parte que ficou, da Torre Antônia, que é uma construção gigante que foi destruída, mas ficaram lá certas partes, porque não foi como assim, vai fazer um prédio que você implode, tira tudo e depois faz tudo novo. Foi destruído com fogo, quebra, depois foi reconstruído, foi para cá, foi para lá. E hoje tem uma série de construções, e existe a parte que a arqueologia nos mostra, então o lugar é reconhecido. Os judeus estavam numa grande multidão, pressionando, exigindo, querendo, provocando um dilema para Pilatos: ou você confirma a pena do sinédrio, a crucificação, a morte, ou vai haver um confronto entre a nossa força física e a força armada do Império Romano. E Pilatos não queria confirmar essa sentença, mas aquele povo não saía daquilo. Nos lembra o movimento de greve, de manifestação, que junta aquelas pessoas coléricas e pressiona um lugar e começa a querer invadir, e aquela brutalidade, né? Mas os judeus não podiam entrar no pretório, porque era a semana da Páscoa, da liberdade, uma das festas mais importantes. Então, vejam só, né, a circunstância. Eles estavam numa festa importantíssima, uma das 3 festas de peregrinação, que todo homem judeu é obrigado para observar o mandamento, ir a Jerusalém no templo para comemorar. Judeu do mundo todo, estava lá. De repente, recebem Jesus como rei. Jesus diz que não vai haver revolução, que vai ser crucificado. Eles se voltam com uma insatisfação. O Sinédrio aproveita isso, mais as circunstâncias de Judas, pega a pena e obriga Pilatos, tenta obrigar Pilatos. Mas eles não podem entrar no pretório, porque o pretório, a Torre Antônia, toda aquela parte, está em posse dos romanos. E aquele imóvel, aquela área em posse dos romanos, são dos pagãos, dos gentios. Se eles tocarem lá, eles ficam em impureza ritual. E aí eles não podem comer a Páscoa. Porque para fazer as refeições,
eles têm que estar em pureza ritual. Isso nos lembra o estudo que fizemos recentemente da necessidade de lavar as mãos antes das refeições, em que Jesus é questionado, em que os seus discípulos não lavavam as mãos antes das refeições. Mas aquele foi um outro estudo, não podemos voltar em quase uma hora, em que Jesus contesta, fala da lei escrita, da lei oral. Então os judeus não podiam entrar no lugar para não ficarem impuros ritualmente, queriam ficar puros, queriam que matasse Jesus, e ficavam puros ritualmente para comemorar a Páscoa, comer a Páscoa, como está escrito no Evangelho. Logo, se eles não podiam entrar, o jeito era Pilatos, vai para lá, não vem para cá, vai para lá. Era por isso que Pilatos pergunta, o que é a verdade? Só que ele não fica para ouvir, ele só pergunta e se retira para lidar com os homens. E essa postura de Pilatos é a grande postura da humanidade. Está diante de Jesus. Jesus nos traz, pelas coisas que nos cercam, a condição que Ele vem ao mundo para nos trazer a verdade. E todas as circunstâncias vão formando a nossa vida e nós perguntamos, mas o que é a verdade? Por dentro de nós para o Cristo, para Deus. Mas não ficamos para ouvir a voz do Cristo. A gente pergunta, mas fica olhando para as coisas do mundo. Sai dessa viagem interior, sublimada e elevada, para a ocupação, para a satisfação, responder aos chamados humanos, como ele fazia. Ele pergunta e não fica, se retira para continuar conversando com os homens a respeito das coisas. No livro Boa Nova, na psicografia de Chico Xavier, o Espírito Humberto de Campos nos coloca no capítulo 2, Jesus e o precursor. Ele nos traz o símbolo do amor e da verdade. João Batista como símbolo da verdade, a verdade que é um símbolo rude, que arranca as mais fortes raízes para que o reino de Deus prevaleça nos corações. João Batista, que tinha aquela imagem de pelo de camelo, mel, que ela comia gafanhoto na anotação dos evangelhos, depois existem os estudiosos a respeito do que é esse gafanhoto. Existe um que diz que não é um animal, outro que diz que existiam gafanhotos diferentes, comestíveis naquela época. Isso aí todo um contexto. Mas aquela figura áspera, rude, franca, né? Que aponta, faz aquela circunstância assim. Então, o livro Boa Nova nos vem mostrar, desde a infância, Jesus conversando com João Batista. E depois, vemos no Evangelho, que João já nasce numa circunstância muito estranha, assim como Jesus, está no deserto, o Espírito diz para João ir no Rio Jordão e realizar o batismo, aí vem mergulhar, colocar inteiramente na água, isso é bapto. Então João, aquele que mergulha, por isso que veio o nome João Batista, era só João. Mas como ele começou a fazer algo totalmente diferente, porque os judeus faziam uma lavagem ritual de purificação para entrar em relação com Deus, no templo, na sinagoga, nas refeições em casa. Agora, ir para o Rio Jordão, e aí mergulhar a pessoa inteira, os judeus não batizavam para converter as pessoas ao judaísmo. Pegavam os pagãos que acreditavam em vários deuses, que comiam qualquer coisa, que trabalhavam de sábado, e aí os judeus iam lá, pegavam essas pessoas, você vai ser judeu, é um Deus único, invisível, vamos obedecer esses 613 mandamentos, não vamos trabalhar de sábado, toda aquela lei moral dos 10 mandamentos. Tá, você é judeu, e agora vem batizar? Não. Faz o quê? Circuncisão. Né? Mas o Espírito diz, você vai ficar lá, mergulhando as pessoas na água, e aí que vem a palavra, que chamou uma atenção enorme,
pregando o arrependimento dos pecados, uma reforma moral. Quer dizer, é uma necessidade interior, uma mudança interior, uma reforma moral. Quem aceitar isso, e João descobria quem ia afligido. Ele dizia: hipócritas, para aquelas pessoas que iam curiosas, iam observá-lo com medo de ver tanta gente seguindo ele, ouvindo a sua pregação. Ele preparava o caminho do Messias. Ele tinha que fazer isso, aguardar a identificação do Cristo. O Espírito apareceu para ele, uma comunicação de homem para Espírito, e disse para ele: você vai para lá, fica pregando o batismo do arrependimento. Quando chegar o Cristo, o Messias, nós vamos identificá-lo, você vai saber quem ele é. E quando Jesus chega, ele nem precisava do sinal do Espírito, porque ele já tinha condições de perceber pelo magnetismo. Tanto que ele disse para Jesus: olha, sou eu, é você que tem. Não, vamos cumprir o que consta no programa. Jesus se mergulha inteirinho na água, e aí ele recebe 2 sinais. O Espírito se utiliza de uma forma corporal de um pombo, da mesma maneira que eles utilizam uma forma de uma estrela para levar os reis magos até Belém, no nascimento, levar no caminho. Utiliza uma forma material de um pombo, e o sinal sonoro, trazendo a palavra de Deus, dando testemunho de Deus, de que ele era realmente o Messias, o Cristo. Ele está identificado. Então, Jesus que veio, trazer o Evangelho, ele escolhe o símbolo de João Batista, que é aquela franca, exigindo uma reforma moral. Então, para realmente recebermos Jesus, estarmos com Jesus, na sua palavra, recebermos a sua palavra, nós temos que nos colocar na condição de sermos batizados. Vamos agora fazer um tanque com água aqui, já que tem tanto espaço. Chega aqui, vamos abrir o jardim aí. Agora vamos sentar, então entra lá na água. Não é externo. A pessoa faz na sua consciência, a relação das suas imperfeições, das suas virtudes, da sua ignorância, e essa parte mais difícil, do seu conhecimento. Nós temos uma tendência de achar que o nosso jeito de pensar que é certo, que já sabemos tudo, como temos um manancial enorme para aprender nos livros, critérios para saber aonde aprender e aonde não, onde está certo, onde não está. E aí a pessoa faz na sua conduta, no seu jeito de pensar e sentir. Essa que é a essência. E aí o livro nos traz a questão, por exemplo, de Herodes Antipas, que estava no seu aniversário, tinha prometido para Salomé. Salomé faz aquela dança estonteante, ele promete metade do reino, ela pega a cabeça de João Batista. Então Herodes Antipas, que não queria também, acabou tendo que conceder por interesse político. A mulher dele, Herodíades, que era a mulher do irmão dele, por interesse particular, em virtude da vergonha que ela passava, que João Batista falava: você não pode, você tem um marido vivo, andar com ele. Então ela tinha interesse particular, Herodíades. O Herodes Antipas, um interesse político. Por isso que ele não queria matar João Batista, porque João Batista tinha muitos seguidores. O político pensa sempre nos ganhos e nas percas da popularidade. Então ele não queria matar João Batista, queria deixar só preso lá. Fica preso e vive. É o menor problema. Mas aí ele foi levado por uma circunstância que ele não podia voltar atrás com a sua palavra. Na frente de todos que ele havia convidado. Na festa de aniversário dele. E Salomé, as futilidades humanas. Da dança, dos prazeres, das futilidades mundanas. Ele nos traz, então, 3 fortes símbolos presentes na apresentação de Jesus por João Batista. E no livro Boa Nova também, o capítulo 8º, Bom Ânimo, nós vamos encontrar Bartolomeu. Bartolomeu era um dos discípulos mais dedicados
que mais vestia a camisa, eu falando do nosso jeito, mais vestia a camisa na pregação do Evangelho. Vivia lá em volta, no Mar da Galileia, Tiberíades, seguindo Jesus. Ele era realmente uma força de vontade, um empenho, de uma dedicação que todos os outros ficavam admirados com a raça, com a fibra de Bartolomeu. Só que tinha um problema. Ele era sempre triste, melancólico, tinha uns pensamentos assim, sabe, apagados, cinza. Ele era sempre nesse sentido. O pessoal via aquela circunstância dele trabalhar com tanto amor, tanta dedicação, tanto empenho, e não ser uma pessoa feliz, alegre. E Jesus falava do Evangelho, contava do reino dos céus, falava da vida espiritual, mostrava as coisas que ficavam lógicas. Comparava com o que eles conheciam para explicar a vida no mundo espiritual que eles não conheciam, ficavam todos maravilhados, contentes, porque o conhecimento da vida no mundo espiritual, do Evangelho, nos enche a alma de alegria, de felicidade. Não é que tira os problemas da frente, os problemas continuam na frente, só que temos outro ânimo de encarar os problemas. Primeiro eles já ficam pequenininhos, né? E depois não ficam, já vai mudando o tom da coisa. E às vezes ganhamos até companhia que nos ajudam a saltar sobre eles, às vezes afastam pelo obstáculo. Muda completamente. Então, Bartolomeu não acontecia isso. Ele trabalhava, seguia, prestava atenção, se empenhava, mas a tristeza era contínua. Aí Jesus percebe esse cenário e resolve estimular Bartolomeu a sós com Jesus, dele pôr para fora, dele extravasar, dele falar por que ele tinha esse sentimento, essa circunstância, essa dor, passava essa tristeza, isso destoava com os outros e com a essência do Evangelho. E aí Bartolomeu, num dado momento oportuno, fala para Jesus, é que na terra, por todo lugar que ele vai, ele dizia assim para Jesus, mestre, eu só vejo o selo do mal. Todo lugar que eu vou, o que eu vejo? A vitória do crime. Nunca vejo a vitória de quem está fazendo a coisa justa, com bondade, com amor, com boa fé, não. O domínio das coisas é de quem mata, de quem rouba, de quem consegue impunidade, é na força, na violência. A vitória do crime. Todo lugar que eu vou, mestre, eu só vejo o jogo das ambições. Quantas vezes Humberto de Campos, o irmão X, nos traz, nos contos, que são baseados em fatos reais, das pessoas que se aproximavam de Jesus, e que eles buscavam eram interesses deles, jogo das ambições, negócios, circunstâncias materiais, problemas de relacionamento, eram tudo particularidades. Ninguém estava preocupado realmente em sentido que é um espírito, que é uma alma de se aproximar de Deus. Eles queriam resolver as coisas da vida humana. Era um jogo de ambições, e muitas vezes em disputas, e até mesmo de modo desonesto. Pessoas que iam pedir coisas que eram roubos, aberrações, crimes, iam pedir Jesus para ser intermediário desses interesses. Então ele via essa circunstância e, observando os estudos da época, o que ocorre, o livro há 2000 anos, o que a multidão realmente queria? Era ir mais próximo de Deus? Moisés anuncia o Messias 1000 anos antes, mais de 1000 anos antes. Vários profetas vão dando detalhes do que vai ser a vida do Messias e do Cristo. Eles estavam muito ansiosos. Para quê? Para estarem mais próximos de Deus? Não. Para conseguirem a liberdade do Império Romano, não terem que pagar aqueles pesados tributos, eles iam ter um reino que se estabeleceria, que jamais teria fim, eles passariam de dominados a dominadores, vida material boa. Podiam jogar a águia, né, de Roma bem para longe, estava lá perto do templo. Isso, eles queriam as coisas da terra, ansiavam, desejavam muito
era na realidade satisfações terrenas. Não era a vinda do Cristo, do Messias, para se aproximar do Criador. Para o jogo das ambições. E a colheita dos desenganos. Porque todas essas coisas são mentiras. Não são as verdades espirituais. Logo, mais cedo ou mais tarde, vem a correção, vem a desilusão, vem a tristeza, vem a correção do desvio. Então, Bartolomeu falava, inclusive, argumentava dos negócios do mundo, o negócio dele. Ele era pescador. Só que ele entrava no lago, ele chamava o mar da Galileia, pegava o peixe. Depois, ele tinha que vender para os comerciantes que vendiam o peixe. Ele fazia a pesca, o outro fazia a venda. E ele percebia que eles eram dominados, eles tinham que morrer no preço que os outros queriam. Então os pescadores levavam vida de miséria. E os comerciantes do peixe ainda davam para viver mais ou menos. Quem vivia bem mesmo era Roma. Roma ia tudo para lá. Mas entre o pouco osso que ficava, eles ainda ficavam com a pior parte, para ele fazer um trabalho exaustivo. E depois ele não conseguia ter a condição do comércio. E vemos isso hoje, não precisa explicar, na nossa vida, como as coisas funcionam entre a produção e o consumo, às vezes, com quem entra com o trabalho, quem entra com isso, quem entra com aquilo, e quando há aquela... isso já é uma outra questão. Então ele vivia preocupado com isso, a perda da mãe dele. Ele disse para Jesus, minha tristeza também, minha mãe era um... Perdi minha mãe morreu. E falava, inclusive, com uma emoção tão forte, praticamente chorando. Depois de apresentar todos os seus motivos, aí Jesus começa a explicar a circunstância do Evangelho, dizendo assim, bom, foi ponto a ponto, contestando amorosamente, mas mudando todo o jeito que ele via as coisas. Jesus disse, por exemplo, bom, falando da sua mãe, da perda, a perda. Alguém pode perder alguém mesmo em relação a Deus? Ora, está vivendo aqui, corpo espiritual, corpo carnal. O que é morrer? É separar o corpo espiritual do corpo carnal. Fica no mundo dos espíritos. Deus não sabe onde ele está? Deus não está vendo o mundo dos espíritos? Para Deus ninguém está perdido. Deus ama todos nós incomparavelmente. O amor de Deus é infinito, a perfeição é absoluta. Ele que é verdadeiro Pai. Inclusive no texto diz, quando Bartolomeu começa a refletir de tudo que Jesus argumenta, ele começa a pensar, Deus é meu pai e minha mãe. Porque ele tinha tanto afeto, tanta afeição pela sua mãe, e depois ele transporta aquela imagem, daquele carinho, daquele amor, pensa em Deus como pai e mãe. A questão do negócio. Jesus diz para ele, bom, você tem um negócio do peixe e tem essa vida assim limitada por causa da margem, com a exploração comerciais. Mas qual que é o melhor negócio do mundo? Banco. Qual é o melhor negócio do mundo? Indústria do automóvel? Computadores? Microsoft? Jesus diz, o melhor negócio do mundo é você conseguir evoluir espiritualmente. Porque todas essas coisas materiais, daqui a pouco já é tão transitório, é tão rápido. O que é uma vida de um corpo carnal para a realidade do espírito? É menos do que 1 hora para a vida de um homem. O que é 1 hora para a vida de uma pessoa de 80 anos? 365 dias por ano, 24 horas por dia. O que é 1 hora no meio de tudo isso? Isso ainda é muito maior, significa enormemente mais do que simplesmente uma vida carnal em relação ao nosso caminho como espírito. Quando o André Luiz nos diz no livro Evolução em 2 Mundos, que o princípio inteligente leva, nem me lembro mais, não sei quantos bilhões de anos para chegar na fase humana. Então nós temos lá, acho que era 2 bilhões e meio, 1 bilhão, é um número gigante, é mais de 1 bilhão de anos o princípio inteligente em elaboração chegar na fase humana.
que nós estamos. Todos nós, como seres inteligentes, desde a criação no princípio, temos mais de 1 bilhão de anos. O problema é que nós estamos só no início da coisa. Nós estamos aí com os nossos sentidos de inteligência serem desenvolvidos, as faculdades que vão nos permitir ver Deus face a face, vamos dizer assim, porque não temos termos adequados, para chegar na vida eterna, jamais sem fim. O nosso destino só entrevemos de um modo muito vago. E Jesus vai argumentando com ele a respeito de todas aquelas questões que provocavam tristeza, mas de uma maneira que uma colocação após outra muda completamente o jeito de ver as coisas. E aquilo que deixava Bartolomeu triste passa a ser motivo de alegria. No entanto, existe uma tendência, um jeito, parece que assim a gente se acostuma a ver e pensar de um jeito. Percebemos que temos a obrigação, mas não conseguimos cumprir com a obrigação. Eu me lembro uma vez que eu estava andando na praia, estava aborrecido lá com umas coisas, e aí um espírito se aproximou de mim e disse assim: olha, não se sentir feliz é insultar a providência divina. Então, aconteça o que acontecer, obrigação número 1 é você se sentir feliz. Porque todos nós temos mais e melhor do que merecemos. Pode vir a doença que for, a dificuldade financeira, o ente querido que vai para a vida espiritual, a tragédia, imagina a tragédia que você quiser. Recebeu melhor do que merecia, porque Deus é misericordioso. E nos é difícil ver essa lógica, porque não vemos todas as variáveis. Não conhecemos a nossa verdadeira vida de espírito. O que fazemos durante o sono do corpo, o que estávamos fazendo antes desta encarnação, o que fizemos nas outras vidas passadas. Não temos o nosso conta corrente, o débito e o saldo, para olhar lá qual é o nosso débito, qual é o nosso saldo, quanto é esse resultado, com quanto já encarnamos, devedores de quanto. Recebemos um pacote enorme de financiamento para essa dívida toda, e aí vamos desfrutar, sem mérito nenhum, de corpo com saúde, de casa maravilhosa, de praias, de estrelas, de passeios, para ver se gera algum crédito para bater um pouco a dívida, financiar esse passivo. Aparecem as dificuldades, né? Mas, obrigação número 1, disse o espírito amigo lá para mim, não se sentir feliz é insultar a providência divina. Eu pensei, bom, antes de continuar pensando nesse problema que me causa aborrecimento, eu já deixo ficar feliz. Legal, veio que estou resolvendo um problema na praia. Quem não gostaria de estar resolvendo um problema andando na praia? Né? Por protetor solar, luz escura, um lugar maravilhoso de resolver problema. Tem lugar muito pior para pensar em problema. Depois esse problema daí, olha que ele é um bom problema, não troco ele por outros não, hein? Vejo outros problemas, começa a ver a coisa, né? Então Bartolomeu, dentro desse contexto, sentiu essa necessidade de que ele teria que, assim, viver de imediato, né? Haver essa transição de imediato. E fala para Jesus, se o Evangelho exige essa mudança, essa fortaleza permanente, ele fica pensando, porque ele apesar de ter ouvido os argumentos, que foram todos lógicos, convincentes, que mudou o jeito dele pensar, o reino de Jesus não é desse mundo, a questão da mãe dele, dos negociantes, tudo aquilo realmente ele sentiu um alívio, um consolo, uma esperança, foi tudo maravilhoso. Só que ele caiu em si e pensou, mas e quando chegar agora a minha próxima venda de peixe, mais isso, mais aquilo, será que eu vou realmente sentir assim? Será que eu vou conseguir guardar isso no coração, sair daqui e viver desse modo? Não ocorre conosco, às vezes, comigo ocorre de monte. Eu estou lendo um livro, que encantador, que coisa maravilhosa, porque eu vou fazer, porque eu vou conseguir, tal. Fecha o livro. Aí a gente começa, vai andar para a praia, vai subir, aí já aquela tripulação das pessoas, as coisas chegam em casa, daqui a pouco tá. Mas o que é isso? Eu não estava pensando que eu ia conseguir me controlar? Como é que eu não me controlei?
que eu não ia mais fazer isso, como é que eu estou fazendo? Nós percebemos, né? Queremos que de imediato vamos conseguir aplicar já, mas pode faltar essa fortaleza. Então ele faz essa pergunta: o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Pergunta que Bartolomeu faz para Jesus. E eu escolhi no estudo esta parte, o capítulo Bom Ânimo, capítulo 8 do livro da Nova, porque Jesus responde dentro de um contexto que cai como uma luva para o nosso estudo de hoje da verdade. Ante os incrédulos, que Emmanuel fala assim, tem que ter compaixão. Jesus diz, eles não conhecem a verdade, da verdade que te torna livre, então tem que ter compaixão, porque eles são escravos do erro. Jesus responde com o conteúdo da verdade. Bartolomeu pergunta, o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Quer dizer, não podemos ter as nossas quedas, né? Eu entendi tudo e sinto tudo, mas eu não sinto firmeza de conseguir todo dia e sempre. Agora, na sua frente, falando assim, eu estou. Mas e amanhã e depois? Nós agora podemos estar com estado de ânimo. Mas e quando sair daqui? E amanhã? E depois? Quando a vida nos cobrar, vamos realmente conseguir ou vamos estar, eventualmente, algumas vezes na queda? E Jesus responde para ele, a verdade, ele começa falando sobre a verdade. Bartolomeu pergunta, o Evangelho exige de nós? E Jesus responde, a verdade não exige, a verdade transforma. Isso é muito forte, porque toda vez que lemos a verdade, né, nós não associamos a ideia de transformação. A verdade parece que é algo assim decidido, é ímpar ou par, branco ou preto, é uma coisa. E transformação mostra evolução, progresso. A verdade não exige, a verdade transforma. E Jesus reporta aquela questão. O que é uma hora de pesadelo, que seria uma vida inteira de tragédia, em comparação com a eternidade de felicidade que vamos ter com Deus? Porque todos nós estamos destinados a sermos felizes, perfeitos, dentro da perfeição relativa da criatura, de uma maneira que não conseguimos compreender ainda, eternamente, sem fim, com um Criador. Essa é a nossa realidade. Esse é o nosso destino. Então Jesus disse, ela não exige, ela transforma. Então o lógico é que, quase sempre, você tem obrigação de estar feliz. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.